Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Weber, consultor e especialista em investimentos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova proposta do governo de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000 e também a contrapartida de taxação para quem recebe acima de R$50.000 por mês. Como que isso impacta na sua vida, no seu bolso, as consequências disso do ponto de vista econômico, tudo isso a gente vai ver nesse vídeo aqui de hoje. Antes, se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita esse momento agora para se inscrever aqui. A gente está chegando muito perto da meta dos 500 inscritos, pessoal. Nos outros vídeos eu já comentei isso. Imagina só você daqui a 5 anos falando no churrasco, na família, aí no jantar com os amigos. Cara, eu acompanho o canal do Thiagão desde os primeiros 500 inscritos. Essa é uma oportunidade única na sua vida. Se eu fosse você, não perderia. Já se inscreve aqui agora. Também já curte o vídeo para me ajudar e compartilha ele com algum amigo. Isso aí para mim é super importante. E se você quiser marcar uma reunião comigo para falar de investimentos, de planejamento patrimonial, de planejamento de aposentadoria, vou deixar o QR Code aqui na tela para você deixar os seus dados e aguardar o contato de alguém da minha equipe para a gente falar sobre isso, tá legal? E antes de começar o vídeo, pessoal, já me diga aí nos comentários a sua opinião. Você acha que finalmente teremos a taxação de dividendos? Cara, desde que eu me conheço por gente, o brasileiro tem medo dessa tal da taxação de dividendos. Será que agora finalmente vai acontecer? Já me diga a sua opinião aí nos comentários. Então vamos para o vídeo, pessoal. Tudo começou aqui, pessoal, com a proposta do governo de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? Isso aí a gente ouviu falar, foi bastante veiculado aí na mídia. Só reforçando que isso ainda é uma proposta, né? Eu vou até falar melhor isso aí no decorrer do vídeo, mas ainda não foi aprovado, ainda não está valendo, ainda vai ser apreciado pelo Senado, pela Câmara, então pode ser que sofra alterações, tá? Isso era já uma promessa do governo desde o início da campanha eleitoral, então já era esperado que isso aí fosse acontecer em algum momento e agora aconteceu de fato, né? O governo trouxe essa proposta em definitivo e está sendo aí tramitado lá no Congresso. E primeiro, pessoal, antes da gente avançar aqui nas consequências, nos impactos, a gente precisa entender como é que funciona hoje, né? Como é que é hoje esse negócio. Em primeiro lugar, o que é importante vocês saberem, tá? Isso aqui é a chamada tabela progressiva do imposto de renda. Essa tabela aqui, ela vale para alguns tipos de renda, tá? Principalmente quem tem trabalho assalariado, então quem ganha a sua renda aí através de um contrato CLT. Outras formas também são os aluguéis, por exemplo, se você recebe um aluguel de imóvel na sua pessoa física, você tem uma casinha de aluguel, o seu imposto de renda vai ser apurado aqui em cima da tabela progressiva. E aí o que ela diz, né? Hoje, se você tem um rendimento mensal de até R$ 2.259, você é isento. E aí, conforme isso aí vai aumentando, você paga um pouquinho mais de imposto. Paga 7,5%, paga 15%, paga 22,5% e o máximo é 27,5%. Aqui no Brasil a gente costuma usar aquele jargão de dizer assim, né? Ah, o imposto de renda é 27,5%. Porque é muito fácil chegar na alíquota máxima, né? Dei uma olhada aqui no material de novo. Olha só, para chegar na alíquota máxima, basta você ganhar acima de R$ 4.600 por mês, né? Isso aqui hoje, para os padrões que a gente vive, né, principalmente pelo nível de inflação, custo de vida que a gente tem no Brasil, isso aqui é relativamente baixo, né? Então é muito fácil você já estar pagando a alíquota máxima aí do imposto de renda. Então esse é o jeito que funciona hoje, tá, pessoal? E lembrando que isso aqui são para valores totais, tá? Então digamos assim, ó, se na renda do seu trabalho lá, pelo CLT, por exemplo, você ganha, digamos, 3.500, né? 3.500. Só que aí você tem uma casinha de aluguel lá, que você ganha mais, digamos, mais R$1.000 da casinha de aluguel, então significa que você ganha ao todo 4.500. Nesse caso aqui você já vai estar perto aí de pagar a alíquota máxima, né? Porque soma as duas fontes de renda. Então isso aqui é super importante, esse detalhe aqui a gente tem que saber para compreender aí como é que é o funcionamento desse negócio da tabela progressiva. E como que vai funcionar essa dinâmica com a nova proposta do governo? A proposta do governo é essa aqui, pessoal. Peguei lá da matéria do Infomoney, essa tabela que eles prepararam. O que o governo está propondo é o seguinte, ó. Quem tem uma renda mensal de R$5.000 vai ficar completamente isento de imposto, 100% de desconto. Então, no final das contas, não vai pagar mais nada. É como se lá naquela tabela inicial,
a alíquota de isenção começasse nos 5 mil. É isso que significa. Então, hoje, o que é 2.200 mais ou menos, vai passar a ser 5 mil. É um grande salto, uma grande correção nessa tabela progressiva. E aí, para quem ganha, por exemplo, 5.500, vai ter um desconto de 75%, vai pagar um imposto aqui que é bem menorzinho também, e a tabela progressiva ela vai passar a valer, de fato, em definitivo, sem nenhum desconto, só para quem ganha mais do que R$7.000 por mês. Então, se o seu salário é maior do que 7 mil, aí você vai ter um imposto já progressivo, né? Quanto mais você ganha, mais você paga dentro daquela mesma lógica lá da tabela progressiva até os 27,5%. E o que eu acho desse negócio aqui? Tá ótimo, tem que ser assim mesmo. Quanto mais isenção de imposto de renda tiver, melhor, funciona perfeitamente. Só que qual que é o grande ponto aqui desse negócio? Esses 5 mil aqui, se a gente fosse corrigir pela inflação os valores dos salários lá de trás, já deveria estar valendo esses 5 mil. Isso aí não é, na verdade, uma grande coisa, não é um grande benefício. Vou mostrar aqui para vocês na tela agora a exemplificação disso que eu estou falando. Essa daqui, pessoal, é a tabela progressiva do ano de 2010. Olha como é que eram os valores lá em 2010. Então, a gente está falando aqui de 15 anos atrás, tá? Olha só, na incidência mensal, quem ganhava até R$ 1.500 era isento de imposto. E a alíquota máxima era de R$ 3.700. Então, se o cara ganhava mais do que R$ 3.700 por mês, ele já estava pagando 27,5% de imposto de renda. Se a gente fizer uma correção desses valores somente pelo IPCA, que é isso que eu estou mostrando aqui na parte da esquerda, ó, R$ 1.500 de 2010 até o final do ano de 2024, já deveria ser 3.500. Então, o que a gente percebe? Hoje, a alíquota de isenção está em 2.200. Então, de 2010 para cá, já houve uma defasagem. Isso aqui, se a gente pegar dados mais antigos ainda, lá desde o Plano Real, desde o início da moeda real brasileira, esses 5 mil aqui já deveria ser a alíquota isenta. Só que a tabela progressiva, ela não corrige com base na inflação. A tabela progressiva, ela corrige, na verdade, com base nos critérios da Receita. Então, esses 5 mil aqui, eles já deveriam estar valendo. Essa que é a mensagem. O que o governo está fazendo agora, na verdade, é correr atrás do prejuízo. Mais ou menos essa que é a ideia. No fim das contas, quem tem um salário aí abaixo de 5 mil vai ter um grande benefício. Que bom que isso está acontecendo, quanto mais isenção, melhor. Mas tem esse ponto aqui que a gente tem que considerar, né? E se a gente for fazer a correção pelo IGPM, que é um outro índice aqui, ó, essa tela aqui da direita, aí o valor seria maior ainda, né? 1.500 lá do ano de 2010 equivale a hoje a R$ 4.400. Então, se fosse corrigido pelo IGPM, a tabela progressiva, hoje mesmo aí perto já estaria dos R$ 5.000 de faixa de isenção, né? Então é esse o ponto que eu estou trazendo para vocês. A tabela progressiva ela não corrige com base na inflação apurada pelo governo, ela corrige com base nos critérios da Receita. Então, esses 5 mil aqui, eles já deveriam estar valendo há muito tempo atrás, né? Não é uma grande benesse aí que a gente vai ganhar, na verdade é o governo correndo atrás do prejuízo e agora a gente tendo aí essa isenção dos 5 mil. Beleza, tá entendido esse negócio da tabela progressiva e tudo mais, só que aí qual que é o pulo do gato dessa questão aqui? No sistema atual, existe uma grande brecha, e eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. A brecha desse sistema, eu até deixei em branco aqui porque eu mesmo quero desenhar para vocês, tá? Essa brecha ela tem um nome. Qual que é o nome? Pessoa jurídica. Existe muita gente hoje no Brasil que ou trabalha na informalidade, e aí quem é que trabalha na informalidade? É um prestador de serviço, é um comerciante, é alguém que trabalha por conta, né, que a gente costuma usar esses termos, é um cara que é autônomo. Esse cara, muitas vezes, ele não tem uma carteira assinada, ele não é um CLT. Então, se ele não tem essa carteira assinada, ele não vai incidir a tabela progressiva. É por isso que existe tanta distorção, tanta disparidade. E muitas vezes, o cara que ele já é mais qualificado, mais produtivo, ele tem uma pessoa jurídica. Então, como é que funciona esse negócio? Esse cara, vamos dar um exemplo aqui, o Thiagão aqui, ó, vamos desenhar o bonequinho do Thiagão. Esse cara aqui, ó, ele é um profissional, aí, um executivo, digamos, de alta qualificação, né? O que ele faz? Ao invés dele ser contratado através de um CLT, ele vai e abre uma empresa, abre um CNPJ, e aí ele vai prestar um serviço. Ao invés dele trabalhar, ele presta um serviço. E aí ele emite uma nota fiscal, né? Emite lá uma NF, uma nota fiscal, e ele recebe a renda dele através de uma nota fiscal, através de uma prestação de serviço.
E aí o que vai acontecer? Esse cara, ele vai poder escolher se ele vai ficar no regime de tributação dentro da pessoa jurídica, né, do regime de tributação que mais faz sentido para ele. Ele pode escolher o Simples Nacional, ele pode escolher o lucro presumido, ou ele pode escolher o lucro real. Vai depender do planejamento tributário dele, ele pode fazer esse tipo de planejamento aqui. E aí qual que é a consequência? Se o cara escolher, por exemplo, o Simples, dependendo da atividade que ele executa, ele pode chegar a pagar alíquotas de imposto que são na faixa aí dos 6% da renda dele, ou pode pagar um pouco mais, digamos 11%. Só que olha o que eu estou falando para vocês aqui, ó. Esse cara, sendo desse jeito, sendo nessa formatação aqui, pessoa jurídica, ele também não vai ter pagamentos a mais de imposto de renda retido na fonte, não vai ter INSS, ele pode até pagar o INSS, mas vai ser um valorzinho muito menor do que um profissional contratado pela CLT. Então esse cara aqui, ó, no fim das contas, no frigir dos ovos, ele paga muito menos imposto. Ele tem essa brecha que ele aproveita. Então, o que ele faz aqui na prática? Ó, ele paga o imposto da pessoa jurídica, que daí é mais complexo, é diferente a formatação. Ele paga esse imposto aqui que é menor e o resto tudo ele tira através de dividendos. Dividendos. E esses dividendos hoje que são isentos de imposto. Totalmente isentos de imposto. Então é aqui que está a brecha, entre aspas, aqui desse sistema atual, né? E hoje no Brasil, a gente tem um nível muito alto de trabalhadores informais, de trabalhadores que são PJ e de profissionais aí que trabalham por conta, prestam serviço e que acabam não caindo lá na tabela progressiva. Então o que o governo está pensando agora? Ele quer fechar essa janela do ladrão. Ele quer acabar com essa brecha que existe. E aí o que ele quer fazer para cumprir esse objetivo? Ele quer tributar rendas superiores a R$50 mil por mês, independente da origem, seja ela dividendo, seja ela renda passiva, seja ela renda do trabalho, seja dividendo tirado da própria empresa, não importa. O que o governo está querendo fazer? Se caiu na tua conta mais do que 600 mil por ano, 600 mil por ano, independente da origem, vai ter um imposto mínimo. A partir desse gatilho aqui, você vai ter um imposto mínimo para pagar. Independente, tá? Se é dividendo, se é trabalho, se é de qualquer fonte, qualquer natureza, você vai ter um imposto maior para pagar. E aí, como é que vai funcionar esse negócio? Se o cara tiver uma renda até 750 mil por ano, ele vai pagar um imposto mínimo de 18.750. Que nem eu falei para vocês, independente da origem, independente da fonte. Se for 900 mil, ele vai pagar no mínimo 45 mil de imposto por ano. Se ele ganhar mais de 1 milhão por ano, ele vai pagar quase 80 mil reais aí de imposto mínimo e assim por diante, né? Se ele ganhar 1 milhão e 200 por ano, que aqui é uma renda próxima aí de 100 mil reais por mês, ele vai ter um imposto mínimo a pagar de 120 mil reais por ano. Isso aqui, pessoal, gera um monte de discussão. Por um lado, né, o pessoal falando, não, porque tem que taxar mesmo quem é super rico, isso aqui é um salário exorbitante, essa pessoa tem que pagar mais imposto. Por outro lado, tem uma série de preocupações. Porque o cara que tem uma renda alta, muitas vezes ele é um empresário, ou ele é alguém que é um executivo, um profissional de alta performance, e esse cara, ele não vai aceitar uma taxação dessa sem tomar uma atitude. Essa que é a grande questão. O rico, ele sempre se mexe, ele sempre se movimenta, ele busca alternativas, ele inova. E quando a gente tenta fazer uma coisa dessa aqui, uma taxação goela abaixo, né? É óbvio que ele vai tomar alguma medida, ele vai se planejar, ele vai fazer alguma coisa para reagir. E um outro disclaimer super importante aqui, pessoal. O meu público-alvo, o pessoal que me acompanha nas redes sociais e principalmente os meus clientes, são investidores com esse perfil aqui, de pessoas que ganham muito dinheiro. E eu posso falar aqui para vocês tranquilamente, assim que saiu essa matéria, muitos deles me ligaram com a seguinte pergunta, cara, o que a gente vai fazer?
Porque é exatamente isso que eu estou falando para vocês. O cara que é rico, ele vai tomar uma medida, ele vai tomar uma atitude. Ele não vai ficar aqui parado esperando e simplesmente sair pagando mais imposto. Então, já entrando nessa questão agora, o que a gente tem que fazer? Vou ser taxado? E agora? O que vai acontecer? Em primeiro lugar, a gente tem que dar um passo para trás de novo, aquilo que eu falei lá no início. Ainda é uma medida que está sendo apreciada pelo Congresso e pelo Senado. Ainda não aprovou nada, não mudou nada em relação a como é hoje. E tem muita gente já dizendo que provavelmente vai ter mudanças nessa proposta aqui. Talvez ela nem seja aprovada de fato. Então a gente ainda tem que esperar, ainda tem muita coisa para acontecer antes de sair tomando alguma medida. Então é isso que eu estou falando para vocês, ó pessoal. Isso aqui ainda não está valendo, né? Ainda é um projeto que está em tramitação. E se for aprovado, ele vai acontecer somente a partir lá de 2026. E que nem eu mostrei o recorte aqui para vocês da matéria do Infomoney, né? Ele ainda precisa ser apreciado tanto pelo Congresso quanto pelo Senado. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Nada está estabelecido, nada garantido. Então ainda não é hora aí de sair se movimentando, tomando alguma medida, né? Mas vamos lá, digamos que esse negócio seja aprovado de fato. O que pode ser feito para evitar esse tipo de sobretaxação, algum tipo de planejamento, o que dá para realizar num cenário como esse? Do ponto de vista prático, o que as famílias com mais dinheiro, com mais patrimônio costumam fazer numa situação como essa? Existe uma série de coisas, tá, pessoal? A primeira delas é a separação entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. E o cara que é rico, de fato, que tem um grande patrimônio, que gerencia a sua riqueza, ele usufrui tanto dos benefícios da pessoa física como dos benefícios da pessoa jurídica. E isso aqui é o que a gente chama de planejamento patrimonial. Hoje no Brasil, a gente tem uma realidade em que não vale muito a pena a gente investir dinheiro através de uma pessoa jurídica. Mas porventura, se essa legislação passar, talvez isso aqui comece a fazer mais sentido, talvez passe a valer mais a pena. A gente ainda não sabe, ainda precisa aguardar o que vai acontecer na prática. Mas possivelmente a gente vai ter alguma migração, alguma virada para um início aí de uma pejotização dos investimentos das famílias. A gente pode estruturar, por exemplo, uma holding para ter investimentos, né? Hoje em dia isso aqui é muito pouco comum, mas pode ser que se torne mais comum, dependendo aí dos impactos que vai ter. Então depende de cada caso. Mas qual que é o ponto principal aqui? As famílias ricas conseguem usar esses conceitos, tanto da pessoa física como da jurídica, que nem eu expliquei, e conseguem usar tanto no Brasil como no exterior. As famílias que têm uma renda maior, que têm um patrimônio maior, eles já têm essa visão de olhar para o mundo com um outro olhar, né? Com um olhar de aproveitar as vantagens que a gente tem em diferentes jurisdições. Então dá para investir no Brasil, dá para investir no exterior, dá para abrir empresas no Brasil, dá para abrir empresas no exterior, e tudo isso faz parte desse planejamento patrimonial. Aqui não existe receita de bolo, tá? Isso aí é até uma coisa que o pessoal muitas vezes me fala lá no Instagram. Pô, cara, tu fica falando de planejamento patrimonial, isso aí parece uma coisa que não é muito sólida, é meio subjetiva. Só que cada caso é um caso, aqui literalmente é isso, tá? Não tem como ser uma receita de bolo. Cada família tem a sua especificidade, cada família tem as suas necessidades, tem os seus gostos. E isso aqui é uma coisa totalmente delicada. Imagina você sair recomendando para uma pessoa, cara, eu acho que o melhor para ti é você se mudar do Brasil. Tem gente que não quer se mudar do Brasil e tá tudo bem. O planejamento patrimonial, ele envolve os desejos, ele envolve os gostos, as aptidões e tudo aquilo que a família quer realizar com o patrimônio. Então não é uma receita de bolo. É por isso que tem esse parecer assim mais subjetivo, que não dá para dar uma resposta direta, porque realmente cada caso tem que ser avaliado. Então outros exemplos aqui, pessoal, holdings patrimoniais, para ter os bens da família, os imóveis, ou as empresas dentro de uma outra holding, isso também é possível de ser feito de tal forma aí que a gente otimize a questão tributária. Isso aqui é muito utilizado também para questões de sucessão patrimonial. Então é isso que os investidores e as famílias mais ricas utilizam normalmente para esse tipo de planejamento. E uma outra estrutura que daí é muito mais complexa e também muito mais sofisticada são os trusts. O trust é uma coisa que nem é regulamentado na legislação brasileira, porque ele segue a legislação do Commonwealth, que aqui no Brasil a gente segue o direito romano. Então é uma outra ideia. Aqui no Brasil isso aí nem é entendido pela nossa legislação. Então isso aqui necessariamente precisa ser feito no exterior e precisa ser feito com muito cuidado, muita atenção e com profissionais qualificados
atendendo a sua necessidade, tá? Então não é para qualquer um, não é receita de bolo também, mas isso é algo que dá para ser estudado, dá para ser levantada essa possibilidade. E para vocês verem que nada disso aqui é conversa mole, eu quero trazer um exemplo da vida real. Quero mostrar para vocês aqui um caso recente, clássico, que tem a ver com planejamento patrimonial internacional, inclusive. Olha isso aqui. A Lupo. Tenho certeza que vocês conhecem a empresa Lupo, fabricante de tecidos, né? Tenho certeza que aí na sua casa você tem uma meia da Lupo ou uma cueca da Lupo, aí os homens aí que estão me assistindo, tenho certeza que vocês têm alguma coisa da Lupo aí na sua vestimenta. Olha só essa notícia aqui, ó, saiu agora no dia 20 de março. A Lupo vai abrir uma fábrica no Paraguai. O que a Lupo está querendo no Paraguai, né? É até meio contraintuitivo, mas olha só, eles vão investir lá porque o Paraguai tem um sistema tributário muito mais simples do que no Brasil e eles têm uma série de incentivos tributários para quem faz esse tipo de investimento aqui, um investimento produtivo. Lá no Paraguai tem também a lei da maquila, que ela dá incentivos para quem faz atividades exportadoras. Então, quem é mais rico, quem tem um grande patrimônio, sempre vai se planejar com esse tipo de visão aqui, olhando para qual jurisdição do mundo que ele vai ter benefícios. E aí faz os prós e os contras e avalia se vai executar ou não. Mas isso aqui é um caso clássico, pessoal. E é até de a gente se perguntar, né? Porque no Brasil a gente ouve mais notícias de gente saindo do Brasil do que gente investindo aqui propriamente falando, né? O Brasil ele tem um sistema tributário que ele é muito complexo. Eu posso falar muito mais sobre isso aqui com vocês, então deixe nos comentários se querem me ouvir falando sobre isso. Mas a complexidade, ela gera custo, ela gera necessidade de gente qualificada só para resolver a complexidade do sistema tributário, do sistema jurídico. Então é por isso que no Brasil a gente tem essas travas aqui. Essa questão toda da reforma do imposto de renda, ela vai trazer benefícios para as pessoas, mas ela também deixa mais complexo ainda o sistema. Então é mais uma coisa ainda para a gente pensar, né? E é por isso que a gente precisa sempre ter planejamento, para que dentro da lei, dentro dos conformes, você consiga sempre encontrar as melhores alternativas. E fazendo esse trabalho bem feito, você tenha economia tributária, um bom planejamento e que você fique seguro, que o seu patrimônio esteja protegido. Esse exemplo aqui que eu trouxe da Lupo investindo no Paraguai é um caso clássico desse, né? Lá ela vai ter benefícios tributários, vai ter um retorno maior do capital empregado, então é por isso que essa decisão foi tomada. E é isso que as famílias mais ricas costumam utilizar e a gente aqui pode absorver esse tipo de ensinamento, esse tipo de abordagem para usar no nosso patrimônio também. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você quiser uma conversa comigo para falar de planejamento patrimonial, de investimentos no Brasil e no exterior, de planejamento de aposentadoria, entre em contato comigo. QR Code está aqui na tela para você deixar os seus dados. Tem também o primeiro comentário fixado aqui com os links para você me encontrar no Instagram, thiago.weber, ou no meu site também você consegue me acessar. E estou à disposição aí para conversar se quiserem tratar desse tema. De novo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo que isso vai me ajudar muito nesse início de jornada. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!